Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com o advogado João Bosco Lencioni. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Estamos sempre às ordens. Vamos começar um pouquinho falando sobre a sua trajetória pessoal, né? O senhor é de uma família muito tradicional aqui da cidade, né? Eu já entrevistei dois irmãos seus, né? O Benedito Sérgio Lencioni e o Frederico Lencioni também. Queria que o senhor recordasse um pouco da sua infância, sendo que o senhor é o caçula dos irmãos, né? Eu nasci em Santa Branca, 1947, 6 de maio. Muito pequeno eu vim de lá. Quando eu nasci, ainda no parto, a minha mãe teve problemas e na época foi chamada uma parteira que era de Jacareí, Dona Elvira Lopes, tradicional. E na época também, em Santa Branca, tinha um padre chamado Padre Ruiz, e foi chamado padre também. Acho que eu não queria nascer. E foi ele que me deu o nome, porque ele era devoto de São João Bosco. Então eu nasci em Santa Branca. Mas vim muito pequeno de lá, fiz o curso primário aqui, no João Feliciano, comecei no João Feliciano. Minha primeira professora foi minha irmã Flora, depois foi Dona Adelaide Saldão, e assim, depois passei do João Feliciano para o grupão, né? O grupo do seu Mário Moraes, que era um diretor bem rígido. E tive também excelentes professoras. Depois fiz curso de preparação para entrar no ginásio. Na época tinha um casarão que tinha ao lado do museu. E fiz ginásio no Cene Silva Prado, grandes professores, grandes lembranças. E depois fiz curso para professor na época, magistratura não, curso para professor, né? E fiz faculdade de Direito. Antes eu fiz Educação Física em Santos, depois o Direito na Univap. Antes de a gente entrar uma passagem rápida. Na parte da educação, como o senhor cresceu, teve a sua infância na Jacareí dos anos 50, anos 60, como é que era essa cidade no seu olhar, na sua memória hoje? Como é que era Jacareí dos anos 50? Jacareí era muito tranquilo, né? Uma cidade pacata, uma cidade onde você conhecia todo mundo, você andava na rua tranquilamente, pouco trânsito. Toda aquela região da Caixa d'Água, porque eu sempre morei ali na rua Antunes da Costa, Rua da Caixa d'Água, número 71. Tinha um mato, atrás da rua da Antunes da Costa, tinha um mato chamado Mato do Teixeira, da família Teixeira. Tudo aquilo ali era mato, Washington Luiz. Então, por exemplo, eu saía da Rua Antunes da Costa, subia, passava o portão da Caixa d'Água, que era um portão de madeira grande, entrava à esquerda, passava por dentro dessa mata e descia pela Rua Coronel Bento, que tinha uma descida grande, passava um ribeirão e entrava no Grupo João Feliciano por trás, pela cerca. Uma aventura ali. Uma aventura. Era um período muito bom. Jacareí era muito tranquilo, as praças. Eu sempre frequentei muito cinema. Na época, meus irmãos, o Célio, o Beni, nós íamos muito no cinema, no Cine Máximo, né? Cine Rio Branco, Cine Rosário, grandes filmes a gente assistiu ali, Êxodos, enfim, grandes filmes. O Cine Rosário fazia fila para você entrar, né? Contornava toda aquela região ali. A mesma coisa o Cine Rio Branco, que era o maior cinema da época, né? 2.000 lugares. Então, toda a população ia ao cinema. Foi um tempo muito bom. Queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus pais. Um pouco sobre a personalidade deles, relembrar um pouquinho essas duas figuras. Bom, sobre os meus pais eu vou poder falar pouco. Porque eu perdi minha mãe com 7 anos. Eu lembro bem que o Célio estava sentado numa mesa corrigindo provas. Isso eu tenho na lembrança. E minha mãe segurando a minha mão,
segurando um copo de água, me levando para dormir, porque eu dormia no mesmo quarto. E a minha mãe, antes de eu contar esse episódio, eu comecei no Coleginho das Freiras, que era na frente da Santa Casa. E ela às vezes mandava o meu irmão, o Hélio, o Beni, ou o próprio Célio, me buscar porque ela estava com saudade de mim. E nesse dia, eu estava com 7 anos, a minha mãe me levando para dormir, e ela falou para o Célio, me segure que eu vou cair. E nisso o Célio levantou rapidamente, colocou ela sentada, puxou uma cadeira, colocou ela sentada na cadeira, e eu fiquei parado, não sabia o que estava acontecendo, eu era muito pequeno. Foi quando ele chamou imediatamente o médico da família, que, se não me falha a memória, era o Dr. Delias, que era um médico de coração tradicional na cidade, e ele, quando chegou, ele disse que não tinha mais nada para fazer. Esse episódio eu não esqueci. E depois, um ano depois, meu pai, que era coletor estadual, depois teve essa passagem em Santa Branca, a coletoria era na rua Lúcio Malta. E na Lúcio Malta, era na frente da atual delegacia ali. E meu pai ficou doente, mas eu tenho algumas passagens, por exemplo, ele tinha um fardinho bigode, e poucas as vezes, mas ele me levou passear com fardinho bigode dentro da cidade. E todo domingo ele me levava, por exemplo, na padaria Santa Terezinha, da família Lino, tradicional na cidade, e ele para comer doce e tomar guaraná. E enquanto ele sentava numa mesinha para tomar um vinho dele tradicional, eu comia o doce, tomava guaraná. Isso era coisa de domingo. E depois meu pai ficou doente, ficou na cama, né? Ele levou quase um ano para falecer. Ele teve um câncer de esôfago e morreu silenciosamente. E eu não tive nunca tive assim desejo de vê-lo no caixão, nem minha mãe. É um hábito que eu tenho até hoje. Eu gosto de lembrar das pessoas vivas. Não gosto de ter a imagem da pessoa falecida, da pessoa no caixão. Quer dizer que, entre aspas, quem acabou criando o senhor foram os seus irmãos mais velhos? Meus irmãos. Na verdade, eu fui criado pelos meus irmãos, sendo o cabeça o Célio. Tanto é que a sua irmã deu aula para você. Exatamente. Né? A minha irmã Flora já era casada, que era mais velha, e o Célio me criou. Mas todos os irmãos, na verdade, deram suporte. E qual é a importância dessa... Aí a gente hoje vê, né, olhando de longe, a importância dos 7 irmãos sempre unidos ali, com uma diferença grande de idade, né, entre você, o caçula e o mais velho. Como é que você vê essa união dos irmãos? Nós sempre fomos muito unidos, né? E até hoje. Eu costumo dizer que quantos irmãos você compõe a sua família? Eu falo, somos em 7. Eu não digo assim... nem quem estão, os que estão vivos ou que estão falecidos. Somos em 7, até hoje. Porque a lembrança e a passagem deles foi muito marcante. A gente tinha, por exemplo, um encontro todos os dias, 5 horas da tarde, na casa do Célio. Todos os irmãos iam para lá. Um levava pão, outro fazia café, a gente batia papo, trocava ideias. Isso era... Depois que o Célio faleceu, a gente diminuiu bastante esse encontro, mas até hoje eu que sou o caçula, né, tenho mais facilidade. Sou caçula, mas estou com 78. Eu sou muito agitado, né? Eu vou na casa dos irmãos sempre, ou pelo menos, se não dá, por semana, de casa a 15 dias, estou com eles. Estou com a Anícia, estou com o Frederico, né? E com o Beni. E agora, como o senhor citou a passagem da escola, né? O senhor falou dos professores, muito importantes. Eu queria também que você resgatasse alguns nomes que, além da sua irmã que deu aula para você, que formaram também a sua personalidade, ajudaram a formar o seu caráter também. Eu tenho recordações excelentes dos professores. Tanto os professores do primário, né? Eu lembro, eu sou péssimo para nomes. Mas
no grupão, né, o grupo Coronel Carlos Porto. Eu tive excelentes professores, o professor Mário Moraes, que era o diretor. E no tempo de ginásio, que foi uma passagem mais marcante, eu lembro do professor Simplício, de História, professor Silvio Seco, professor Rangel, que era de Português, era excelente, ele tinha uma sala ambiente de português, todo dia dava uma redação, isso facilitava. Até hoje eu tenho bastante facilidade, vamos dizer assim, de escrever, porque me deram essa condição, e gosto de escrever. Gosto mais de escrever do que de falar. E a professora Marli Cardoso, naquela época nós tivemos, com esses grandes professores da época, me perdoe se eu esquecer algum nome, né? Mas tinha professora de música, faleceu há pouco tempo, que fazia com que a gente decorasse o hino nacional. E a gente tem orgulho disso. Eu fico até chateado hoje. Pouco tempo atrás eu tive uma discussão sobre isso. A pessoa criticou quando eu elogiei a bandeira. Falei, a bandeira para mim não é símbolo político. Não é símbolo. Eu gosto de ver quando eu passo aqui pela Câmara, pelo Fórum. Eu gosto de ver a bandeira hasteada. Símbolo nacional, né? O símbolo nacional. Eu cobrei de uma determinada pessoa por que não hasteava a bandeira no prédio. Né? Porque eu tenho a bandeira hasteada na minha casa. Tá? Mas na época do Ceni, eu tenho grandes recordações do FEMPO. Festival de Música e Poesia. Festival de Música Popular. O TEJA, que é o teatro. E nessa época a gente teve a participação inclusive de músicos que estão aí recentes, né? Jaime Nair, a Celi Redondo. E essas pessoas marcaram bastante. A movimentação cultural e educacional em Jacareí nos anos 60, anos 70 era muito grande, né? Muito grande, né? O FEMPO depois, inclusive, teve uma continuidade, né? Mas eles passaram a dizer que o FEMPO era Festival de Música Popular, né? Depois passou a ser música e poesia, né? Não, era música de poesia, na verdade. Depois que passou a ser FEMPO a ser popular, né? E por que era música e poesia? Você sabe? Não. Alguém já te disse? Não. Numa reunião com o professor Simplício e outros professores que estavam organizando o FEMPO, né? Na época tinha na direção da escola o Célio e o professor, daqui a pouco eu lembro o nome dele, está vivo até hoje. Era uma época conturbada no Brasil, né? Não tão confusa como hoje, mas era conturbada. E nós discutíamos isso. Como é que nós iríamos fazer no Ceni Silva Prado, no salão do Ceni Silva Prado, um festival de música e que não chegássemos a ter problemas. Então nós tivemos a ideia de fazer a cada música, ou a cada duas músicas, uma poesia, para que houvesse uma certa calma no ambiente. Tá certo, a gente vai então para o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.